Muito bom dia a todos. Passamos agora à correção desses exercícios sobre indução eletromagnética. Então, a questão de número 4 nos diz o seguinte: uma espira circular está imersa em um campo magnético. O gráfico representa o fluxo magnético através da espira em função do tempo. O intervalo de tempo em que aparece na espira uma corrente elétrica induzida é D. Bom, então, de 0 a 1 segundo, o fluxo magnético é constante. Não tem corrente elétrica induzida. De 1 segundo até 2, o fluxo magnético aumentou? Tem corrente elétrica induzida. Só que de 2 até 3 também houve variação do fluxo magnético. Então quer dizer que daqui também vou ter uma corrente elétrica induzida. Dessa forma, a corrente elétrica induzida vai aparecer de 1 a 3 segundos, ok? Muito cuidado com isso, tá? Questão 5. Considere uma espira circular fixa em um ímã em forma de barra cujo eixo longitudinal e perpendicular ao plano da espira e passa pelo seu centro, conforme indica a figura abaixo. Ao se aproximar, então quer dizer que ele está se movimentando nesse sentido aqui. Preciso lembrar que o campo magnético sai do polo norte, tá? Se ele sai do polo norte, significa dizer que com esse movimento aqui, a variação do fluxo é nesse sentido. Tá? Se a variação de fluxo é nesse sentido, significa dizer que o campo magnético induzido é para cá. Campo magnético induzido, se eu for comparar aquilo ali como se fosse um ímã, tá? Daqui para cá, então aqui é o polo norte e aqui é o polo sul, ok? Então vamos lá, começar a responder as perguntas aqui. Ao se aproximar o ímã da espira, observa-se a formação de um polo norte na parte A da espira superior. Bom, se é norte com norte, vai surgir uma repulsão entre o ímã e a espira e uma corrente elétrica induzida. Então, o campo elétrico induzido é para cá, regra da mão direita, o sentido vai ser anti-horário. Então, esse vai ser o sentido da corrente elétrica induzida. Então, anti-horário, determinada pela lei de Lenz. Dessa forma, a questão 5, a alternativa correta é a letra D, né? Norte, repulsão, anti-horário e Lenz, certo? Muito cuidado com toda essa interpretação aqui, pessoal. Próxima questão. A figura representa uma das experiências de Faraday que ilustram a indução eletromagnética, em que a força eletromotriz é uma bateria de tensão constante, K é uma chave, B1 e B2 são duas bobinas enroladas no núcleo de ferro doce e G é um galvanômetro ligado aos terminais de B2, que com o ponteiro na posição central indica a corrente elétrica nula. Então aqui a minha chave K ela está nessa posição, não aparece nada. Aí agora, quando a chave K é ligada, então ele veio aqui e ligou, certo? O ponteiro do galvanômetro se desloca para a direita e, então o ponteiro do galvanômetro vem para cá. Como a tensão da bateria é constante, ela não é uma tensão alternada, ele vai para lá, o fluxo não vai mais variar, ele vai voltar para o zero. Então, assim que se mantém a chave, assim se mantém até a chave ser desligada. Então quer dizer que o ponteiro vai ficar lá? Não. Logo em seguida ele volta para a posição central. Tá? Agora, depois que ele voltou para a posição central, ele está dizendo aqui que a chave vai ser desligada. Então, se ele tá desligado, fluxo magnético zero foi para o máximo. Se eu desliguei, fluxo magnético estava no máximo, vem para o zero. Então, se ele foi para lá, ele só não se manteve porque a corrente é constante, a tensão é constante, ele volta para cá. Quando eu desligo aqui, ele agora vem para o outro lado, né? E volta de novo para o zero. Quando você para olhar todas essas questões, a alternativa correta é a letra B, né? Então, logo em seguida volta à posição central. Então, ele foi para a direita, voltou para a posição central. E assim que se mantém até a chave ser desligada. Então, foi desligada, teve variação do fluxo de máximo para zero. Quando o ponteiro se desloca para a esquerda por alguns instantes e volta à sua posição central.
muito cuidado com todos esses detalhes, ok? Bom, praticamente toda a energia elétrica que consumimos é gerada pela utilização do fenômeno da indução eletromagnética. Este fenômeno consiste no aparecimento de uma força eletromotriz entre os extremos de um fio condutor submetido ao quê? Bom, eu preciso ter um fluxo magnético, sim, mas só que eu preciso ter um fluxo magnético que seja variável. Muito cuidado com essa informação, certo? Bom, se o fluxo da indução magnética B, através da área limitada por um circuito, é variável no tempo, a corrente induzida nesse circuito é tal que a indução magnética que ela produz, ela se opõe àquela que o induziu, tá? Então é variável e se opõe àquela que induziu, certo? Então a alternativa correta é a letra B. Próxima questão. A figura mostra uma espira metálica sendo deslocada para a direita com uma velocidade de 10 metros por segundo, em um campo magnético uniforme, cujo valor vale 0,20 Weber por metro quadrado. Suponha que a distância AD esteja valendo 20 centímetros, então esse é o meu comprimento, né? 20 centímetros, que equivale a 0,2 metros. Podemos afirmar que o sentido da corrente induzida e a força eletromotriz valem. Bom, força eletromotriz, V vezes B vezes L. 10 vezes 0,2 vezes 0,2. Isso aqui fecha 0,4 metros. Volts, perdão. Volts. Bom, eu tenho agora aqui e aqui. Agora, é horário ou anti-horário? Regra da mão esquerda. Velocidade, tá? Campo magnético B. Tá? E aí eu vou saber para onde que está a corrente elétrica. E a corrente elétrica vai estar no sentido horário. Velocidade é o meu dedo do meio, né? O campo magnético está saindo meu indicador. E aí a força vai me dizer para onde que está a corrente elétrica. Então, dessa forma, a alternativa correta é a letra A. Ok? Próxima questão. Eu tenho aqui um circuito onde o fluxo magnético em cada espira, então em uma espira, o que está acontecendo? Eu tenho uma variação do fluxo de 240 Weber em 60 segundos. Se o número de espiras, então o número das espiras é de 250, qual a corrente elétrica que está passando no resistor? Então vamos lá, corrente elétrica é a diferença de potencial dividido pelo valor da resistência. A diferença de potencial é a força eletromotriz que eu vou conseguir desenvolver ali, né? Então, a variação do fluxo dividido pelo tempo. Então, eu vou ter 240 sobre 60. Então, quer dizer que cada espira está fornecendo 4 volts. Como são 250 espiras, eu tenho um total de 1000 volts. Então, agora a corrente elétrica vai ser 1000 volts sobre 40 ohms, tá? Isso me dá uma corrente elétrica de 25 amperes. Só recapitulando, né? Esse menos aqui, ele, para os meus cálculos lá, ele está sendo irrelevante, porque esse menos está me indicando que essa diferença de potencial aqui criada se opõe ao campo magnético que gerou, né, o meu fluxo magnético, ok? Bom, questão de número 11. Para obter uma voltagem de 120 volts, um leigo em eletromagnetismo ligou os terminais de uma bateria de 12 volts no primário de 400 espiras no transformador. Então, a minha diferença de potencial no primário é de 12 volts e eu tenho aqui no primário 400 espiras, certo? No secundário, eu tenho
4.000 espiras. Então, no secundário, 4.000 espiras. Mas a corrente não apareceu. Por que ela não apareceu? Bom, porque um transformador não funciona com corrente contínua. Bateria funciona ou fornece corrente contínua. Corrente contínua não faz o meu transformador funcionar. Fique atento a isso, ok? As companhias de distribuição de energia elétrica utilizam transformadores nas linhas de transmissão. Um determinado transformador é utilizado para baixar a diferença de potencial de. Então, eu tenho uma DDP lá no primário do transformador de 3.800 volts e ela sai no seu secundário 115 volts, que é o que vai atender as nossas residências. Nesse transformador, o número de espiras do primário é maior do que o secundário? Aí eu preciso lembrar o seguinte, que a diferença de potencial do primário sobre a diferença de potencial do secundário é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Se eu quero manter a mesma proporção, se esse cara é maior do que esse cara também tem que ser maior do que esse. Então, o número de espiras no primário é maior do que o do secundário? Sim. A corrente elétrica do primário é menor do que a do secundário? Aí vamos para outra equação que a gente já viu. O P vezes IP é igual a US vezes IS. Se daqui para cá a minha US diminuiu, mas o meu produto precisa ser igual, o meu IS precisa aumentar. Então, a corrente elétrica no primário é menor? Sim. Daqui para cá, a corrente elétrica precisou aumentar para manter o mesmo produto. A diferença de potencial no secundário é contínua? Não. Transformador sempre vai ser alternada. Então, apenas a 1 e a 2 estão corretas, né? Da alternativa correta, a letra C. Tá certo? Bom, questão de número 13, a próxima. A corrente elétrica que passa pelo enrolamento do primário do transformador tem 800 espiras. Então, o número de voltas do primário, 800 espiras, tá? E a corrente elétrica que tem nesse primário é de 15 amperes. Calcule a corrente que vai passar no secundário, sabendo que no secundário eu tenho 100 espiras. Bom, aí agora eu tenho que parar para pensar nas duas equações que nós temos. O P vezes IP é igual a US vezes IS. Só que isso daqui está faltando informação. A outra equação que nós temos é o P sobre US é igual a NP sobre NS. Bom, se eu passar esse cara para cá dividindo, eu não vou ter exatamente isso que eu tenho aqui. Então eu vou colocar aqui IS sobre IP. E agora, isso tem que ser igual a isso. Então, IS sobre IP é igual a NP sobre NS. Então, 15... Perdão, o IS é o que eu quero saber. Então, IS sobre IP é igual a NP sobre NS. Então, o meu IS vai ficar 8, que é 800 sobre 100, vezes 15, que dá 120 amperes. Próxima questão. Marque a alternativa errada. Transformadores são dispositivos eletromagnéticos que transformam o valor da tensão elétrica alternada, aplicada em sua entrada, para uma tensão alternada diferente na saída. Perfeito. Se não precisasse mudar o valor da tensão, não precisaria de um transformador. Os transformadores podem ser usados tanto para aumentar quanto para diminuir o valor da tensão? Sim. Por exemplo, aquela cerca que dá choque no gado para que mantenha o rebanho dentro de um certo espaço, ela funciona assim. Eu tenho 220 volts que produz na saída às vezes 10.000 volts. Um transformador consiste em duas bobinas enroladas no mesmo núcleo de ferro? Sim. Tá? Porque esse mesmo núcleo de ferro é o que concentra o fluxo magnético para onde eu quero, né? Um transformador consiste em uma bobina enrolada em dois núcleos de ferro? Não.
uma bobina só, eu não consigo fazer absolutamente nada. A alternativa errada é essa. Em transformadores com dois enrolamentos, é comum denominá-los de enrolamento primário e enrolamento secundário, certo? Então, o primário é a minha entrada, o secundário é a minha saída. Próxima questão. Determine a tensão de saída, então quer dizer que é AUP, né? Perdão, o P não, o S. De um transformador cujo rolamento primário tem 20 espiras. Então, o meu NP tem 20 espiras. Tá? O meu UP é 220 volts. E aqui na saída eu tenho um NS, que vale 10 espiras. Ok? Bom, feito tudo isso, o P sobre o S é igual a NP sobre NS. Então, o meu UP é 220 volts. O meu US eu não sei. Tá? O meu NP vale 20 e o meu NS vale 10. Certo? Então, aqui vai dar 2. Então, vai ficar 220 igual a 2 vezes o S. Esse 2 vem para cá dividindo. Então, vai ficar 220 sobre 2. Quer dizer que esse meu transformador vai permitir uma saída de 110 volts. Próxima questão. Um transformador tem dois rolamentos. Um primário. Então, o N do primário, 50 espiras. O N do secundário, 150 espiras. Sabendo que a corrente elétrica formada no primário, o IP, é igual a 1 ampere, qual a corrente de saída no meu secundário? Se você lembra, fizemos essa dedução agora há pouco, né? Então, o meu IS sobre o meu IP é igual ao meu NP sobre o meu NS. Então, o meu IS eu não sei, o meu IP vale 1, o meu NP vale 50 e o meu NS vale 150, tá? Então, o meu IS, nesse caso, vai valer 0,33 amperes, tá? Espero que você tenha conseguido resolver os exercícios. Qualquer dúvida, nos procure. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.